Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Leremos os versos 22 a 33. Efésios 5, de 22 a 33. Assim diz a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. O que um homem que nunca se casou poderia ensinar a respeito de casamento? Será que nós deveríamos prestar atenção a seus ensinamentos, às suas palavras? Paulo está falando sobre casamento aqui, mas ele nunca se casou. Não raro, nós pensamos que para que o casamento dê certo, temos que ouvir experiências. E as experiências são as coisas mais importantes que vão ajudar a dar certo ou não um casamento. Há um erro aqui, há um equívoco aqui. Vejam, irmãos, muitas igrejas não aceitam pastores solteiros. Se for solteiro, não é convidado, não pode pregar, não pode ser pastor de tal igreja. Essas igrejas rejeitariam os dois maiores cristãos de todos os tempos. Cristo, que nunca se casou, e o apóstolo Paulo, que nunca se casou. Ainda assim, o casamento é uma bênção, uma grande bênção. Estamos falando aqui na carta aos Efésios sobre todas as bênçãos. Mas vimos também que bênçãos podem ser mal empregadas, podem ser mal administradas, mal usadas. O apóstolo Paulo, de fato, ele achava que era melhor não casar. Era a opinião dele, mas também era a experiência dele. Ele mesmo escreve na carta aos Coríntios dizendo, se dependesse de mim ninguém casava. Mas não é bem assim, porque senão não ia ter ninguém, Mas ele entendia que, por causa daquele momento histórico, eu entendo desta maneira, não é que o apóstolo Paulo está dizendo nunca é bom casar, mas eu acho que ele pensava que naquele momento, por causa de todas as perseguições, por causa de todas as dificuldades, as preocupações mesmo pelas perseguições que as igrejas sofriam, ele dizia, é melhor que vocês fiquem igual eu, solteiros. Porque assim vocês não vão precisar ter uma preocupação dobrada, e poderão servir integralmente ao Senhor. O casamento é uma bênção, mas não é uma bênção para todos. Não deveria ser uma imposição, mas é assim que é. Na verdade, nós já criamos nossos filhos dizendo, vai casar quando? Vai casar com quem? O que você acha de casar com a tal mocinha? E nós vamos pressionando, e só está passando da hora, tem que casar. E não raro as pessoas casam. A pressão social as obriga. E pegam o primeiro que apareceu, a primeira que deu sopa. E no final, sabemos o
porque as coisas não são muito fáceis, não são muito simples, porque é sim uma grande bênção, mas também é uma das instituições mais difíceis de serem mantidas. Irmãos, o mundo ama casamento. Você vai dizer, peraí pastor, ninguém mais quer casar. Não, peraí. As pessoas não querem ir lá e assinar um documento no cartório, é isso que elas não querem. Ou às vezes elas não querem ficar casadas com uma pessoa só, mas casar elas querem e o quanto mais melhor. Todo mundo quer. Porque na verdade o relacionamento amoroso, eu não vou chamar ele aqui de casamento, mas de relacionamento amoroso, é uma das maiores idolatrias do tempo presente. Parece que é a coisa que deve satisfazer a vida, satisfazer a existência. Parece que as pessoas são criadas para dizer, se não tiver isso eu não posso ser feliz, eu não posso ser completo. E é claro que aí vai tentando, não deu certo com o primeiro, passa para o segundo, não deu certo, vai para o terceiro. Tem uma brincadeira que um amigo daquele antigo cantor chamado Fábio Júnior, né, que ele ia acho que se casar pela 7ª vez, ou pela 8ª, não sei o que lá. Aí foi convidado, o amigo convidou ele e disse, amigo, essa vez não vou poder ir, mas na próxima eu vou. Nessa vez aqui que você vai casar não dá, mas quando você casar de novo, na próxima vez me convide. Realmente, dá para esperar que ia casar de novo, porque se 7 não deram certo, provavelmente o 8º também não vai funcionar, né? Uma questão de tempo até trocar. O mundo adora casar. Porque acha que esse relacionamento é a chave da felicidade. Vejam, lá no começo, quando Caim matou Abel e saiu para fundar o seu estilo de vida próprio, onde Deus não ocuparia mais o papel principal. Porque Caim se viu, lógico, amaldiçoado por Deus, expulso ali da presença da família, e ele foi embora, construir a vida. E foi tentar encontrar significado, segurança e felicidade em alguma coisa. Aí vem os seus descendentes, e você percebe que eles basicamente vão trabalhar em 2 áreas para satisfazer isso. Um dos emblemáticos descendentes de Caim é Lameque. E o Lameque fez o quê? A primeira coisa que é dita de Lameque, que ele arrumou 2 esposas. Em princípio, Deus tinha ordenado uma, para Adão. Deus não fez 2 mulheres ali para Adão, disse, vou te dar 2 aqui. Ele fez uma. Mas o Lameque disse, uma é pouco. Eu vou arrumar 2 mulheres. E depois, os seus filhos disseram, e nós vamos fazer outras coisas também. Aí entra a parte cultural, os mandatos culturais. Mas o que se percebe é que eles estão tentando encontrar significado para a existência e felicidade nestas coisas, que são bênçãos de Deus. Deus é que disse, olha, vocês precisam crescer, multiplicar, encher a terra, está aí o mandato social. Deus é que disse também, olha, vocês precisam dominar sobre todas as coisas, vocês precisam administrar todo esse mundo que eu dei para vocês, está aí o mandato cultural. Mas eles, ambos, estavam debaixo, subservientes ao primeiro grande mandato, espiritual. Deus primeiro. Deus em primeiro lugar. E então Deus como a razão máxima da vida e da existência, e como a prioridade máxima da existência, dele e desse relacionamento, transbordaria o que era necessário para os 2 outros importantes relacionamentos, o social e o cultural. Mas quando você tira o primeiro, quando você elimina o primeiro, e fica só com o segundo e o terceiro, eles serão seus deuses. É aí que começa a idolatria. É aí que estas coisas, os relacionamentos ligados a relacionamentos amorosos, ou
O trabalho, o lazer, as coisas lá do mundo, elas se tornam a razão de ser, a razão da existência das pessoas. E é aí que dá tudo errado. É aí que perde-se o sentido. É aí que se mergulha no caos. Sim, é uma grande bênção, mas não é uma bênção para todos, porque eventualmente há pessoas que ficam melhor se não se casarem. E as pessoas deveriam descobrir isso, sim, buscando do Senhor. A primeira pergunta não deve ser: com quem o Senhor quer que eu me case? A primeira pergunta deve ser: o Senhor quer que eu me case? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, uma vez que Deus diz sim, eu quero, e como é que Deus vai mostrar isso? Vai mostrar pelas nossas próprias circunstâncias da vida, é claro. Então a segunda pergunta é: com quem o Senhor quer que eu me case? Nesta ordem, portanto. É uma grande bênção o casamento porque, e aqui o apóstolo Paulo trabalha muito esse assunto, ele é talvez a maior manifestação visível que nós temos do relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso, no final desse texto, ele diz: grande é este mistério. E ele acabou de mencionar o mandato original: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Paulo fala, grande é esse mistério, mas não esse aqui, do homem e da mulher, e sim aquele ali, de Cristo e sua igreja. E você percebe que ele, o tempo todo aqui na argumentação, ele sempre está colocando Cristo e a igreja no meio. Não dizem que questão de marido e mulher não se deve meter a colher, mas o apóstolo Paulo coloca Cristo e a igreja no meio deste assunto o tempo todo, porque é o padrão. Vejam, irmãos, a primeira provocação que eu fiz, quando eu perguntei se nós devíamos ouvir o que ele está falando, ele nunca se casou, ele não sabia o que era, o casamento, se nós devíamos ouvi-lo. Foi uma provocação, sim, para que nós pudéssemos entender que nesse assunto de casamento não é a experiência que conta. É o que a palavra diz. Não é o que deu certo com uns ou com outros ou etc. É o que a palavra diz. Não é o que estatística tal diz. É o que a palavra diz. O apóstolo Paulo apenas registrou o que Deus quis que ele registrasse. Isto aqui é palavra de Deus. Não é palavra de homens. Não é fruto, não é resultado das experiências de alguém. É palavra de Deus. A questão é, o quanto nós estamos dispostos mesmo a ouvir a palavra de Deus, ou o quanto nós vamos tentar adaptá-la a nós mesmos. E é interessante porque eu dei uma olhada em muitos comentários, em muitas exposições aqui a respeito deste texto, dessa passagem. E eu fico uma impressão muito forte a respeito de algumas destas exposições que eu ouvi, textos que eu li. Muitos acham isso aqui muito forte. Então tratam de dar uma maneirada, uma aliviada. E por que isso? Porque as coisas que aqui estão escritas, elas não se encaixam com os padrões atuais da sociedade, com os valores atuais da sociedade. As coisas que estão aqui não se encaixam. Então é comum que a gente pegue isso aqui e tente dar uma melhorada, uma ajeitada, para que as pessoas digam, então não é assim tão forte, então não é assim tão pesado. Mas é sim. E aqui é, como em quase que todo lugar, sempre um teste de fé. Um teste de fé é o quanto nós cremos ou não no que está escrito. O quanto nós aceitamos ou não o que está escrito.
E aqui mesmo na tradução parece às vezes que os tradutores tentaram dar uma facilitada, sabe como é que é? Ninguém é de ferro, né? Então, vamos dar uma ajeitadinha nas coisas. Comecemos então a entender o que a passagem diz. Note que a última frase do verso 21 ditou aqui o rumo das coisas. No verso 21, até aqui, Paulo vem falando sobre comunhão cristã. Lembram, né? A divisão. Primeiro ele contou todas as bênçãos que Deus já nos deu. Então ele começou a dizer o que nós temos que fazer porque já somos abençoados. Porque já temos recebido todas essas coisas da parte de Deus. E a primeira ordem, o primeiro imperativo de Paulo foi para a igreja como um todo, dizendo: vocês têm que aprender a se gostar uns dos outros. Não tem jeito. Vão passar a eternidade juntos, então tratem de começar a gostar agora, porque senão depois vai ser complicado. Basicamente, Paulo diz o seguinte: tem que ter comunhão. E para que tenha comunhão, tem que ter perdão, tem que aguentar o próximo. Quando ele fala, suportai-vos uns aos outros. A ideia é essa mesmo. Olha, não é fácil aguentar você. Você é chato demais para os meus padrões. Mas, sabe como é que é, né? Cristo não me deixa escolha. Não me deixa opção. Ele me aceitou, eu sendo o maior chato de todos os tempos. Então, necessariamente, eu sou obrigado também a fazer isso por você. Por isso, a primeira grande ordem, o primeiro grande imperativo foi aqui: aprendam a viver bem, vocês são crentes, são irmãos, são da família de Deus, então parem de brigar, discutir à toa, perder tempo com coisas bobas e concentrem-se no que realmente vale a pena e lutem, né? Sigam o Evangelho e assim por diante. Basicamente é o que ele trata então. E termina dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam que agora, daqui a pouco, ele vai aplicar essa expressão para mulher. Mas antes de fazer isso, ele aplicou a todos. Ele disse: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o cristão, o princípio de autoridade é absolutamente inegociável. O cristão entende que o Senhor estabeleceu relacionamentos com base em autoridade. E se nós não aprendermos a respeitar a autoridade, nós não temos como ser cristãos. A autoridade máxima é Cristo. Abaixo dele, ele estabeleceu a uns na igreja. Ele falou primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores, mestres. Pessoas revestidas de autoridade, que devem ser respeitadas. Depois ele disse que também entre os irmãos isso precisa acontecer. É sempre um exercício de buscar respeitar a autoridade uns dos outros. E agora ele traz isso para dentro do casamento. E daqui a pouquinho ele vai levar isso também lá para fora, quando ele falar das relações senhor e servos. E não é à toa que ele está aqui claramente seguindo a ordem dos 3 mandatos: espiritual, social, cultural. Ele acabou de mostrar que Deus vem primeiro. Deus vem primeiro no nosso relacionamento com os demais irmãos em Cristo, a igreja. Deus vem primeiro no casamento. Deus vem primeiro no trabalho. Mas a ordem é bem essa: espiritual, social, cultural. O princípio da autoridade, então, é uma característica inalienável da fé cristã. Vejam, isso funciona com o próprio Deus. O próprio Deus é assim. Não tem um pai, não tem um filho, não tem o Espírito Santo. Como é que funciona ali entre eles? Tem discussão? Tem briga? Tem o pai dizendo, vamos fazer tal coisa, e o filho dizendo, não vou. Não quero.
Tem o Espírito Santo dizendo para o pai e para o filho: vocês dois estão errados. A minha vontade é essa. Não, não tem. Porque existe submissão. Mesmo dentro da Trindade existe submissão. Aliás, Jesus deixou isso muito claro. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim aqui fazer a vontade daquele que me enviou. E daqui a pouco o Espírito Santo vem e ele não vem fazer a vontade dele. Ele vai fazer a minha vontade. Ele vai fazer o que eu mando. A autoridade, sujeitar-se à autoridade, é um princípio essencial, elementar da fé bíblica, da fé cristã. Então, agora sim, o apóstolo Paulo entra na casa, no casamento, e diz sem rodeios, sem tentar maneirar as coisas, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. A palavra cabeça quer dizer chefe. A gente não gosta desse termo, ninguém quer ter chefe, todo mundo quer ser chefe. Chefe. Cabeça quer dizer o que dá as ordens, o que manda, o chefe. E é isso que Paulo está dizendo que o marido é. Vejam, ele está falando de dois crentes, de um casal de irmãos no Senhor, mas que também são casados. E está dizendo que esta é a relação que Deus estabeleceu para a família cristã. Não há discussão sobre isso. Evidentemente, o mundo nunca aceitará esta afirmação da Bíblia. Mas é o que eu acabei de dizer lá no começo. Sempre é um teste de fé. Se nós aceitamos ou não o que está escrito. Da perspectiva da Escritura, uma vez que a queda, que o pecado entrou no mundo, mas que também há redenção através de Cristo Jesus. Então isso chegando à família cristã, da perspectiva da Escritura, não dá para ter dois chefes dentro da casa. Aliás, dois chefes não funcionam bem em lugar nenhum. Observem, meus irmãos e irmãs, até onde o apóstolo Paulo disse que as mulheres devem obedecer aos maridos. Ele disse: em tudo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, um casamento cristão, onde tem o marido e a mulher, não funciona da seguinte maneira, meio a meio. O marido é chefe 50%, e a mulher é chefe 50%. Não, não funciona. Não, não é assim. Então, quem sabe 60-40, 70-30, 90-10. Tudo, diz o texto. Porque não tem como ter dois cabeças. Só há uma cabeça. E é assim que a Escritura está ensinando. Quando é que a esposa cristã não deve fazer isso? Há momentos em que ela não deve obedecer? Há. Porque vale um princípio acima de todos.
O princípio é sempre obedecer antes a Deus do que aos homens. Sempre que um marido pedir para uma mulher, para sua esposa, para que faça alguma coisa contrária ao que a palavra de Deus manda, ela deve dizer: não, não farei. Se ele disser para ela: vá até lá na porta e diga que eu não estou, ela vai lá na porta e diz: ele está aí. Se ele disser para ela: prostitua-se para o meu deleite, ela dirá para ele: nem a pau, Juvenal. Porque eu não vou contrariar aquilo que o meu Deus mandou. O que o meu Deus mandou é maior, é mais importante. Mas em tudo mais, ou seja, sempre que o marido, como cabeça, como chefe da casa, disser: nós vamos fazer assim, desta maneira, desta forma, e isto não ferir nenhum princípio bíblico, a mulher dirá: sim, meu querido, nós vamos fazer dessa forma. Porque o texto está dizendo: em tudo. Evidentemente que um marido sábio, antes disso, perguntará: qual é a sua opinião, querida? Mas me fale aí qual é a sua opinião. Contudo, ele pode ouvir a opinião, mas a decisão é dele. Desculpem, meus irmãos, não é decisão meio a meio. Não. Não é decisão 60-40. A decisão é dele. Sabe por quê? Porque a responsabilidade diante de Deus pela decisão também será dele. Quando Eva pecou, desobedeceu a Deus e também desobedeceu o seu marido. E sabe por que ela desobedeceu ao seu marido? Porque você não vê no texto bíblico Deus falando para ela: Eva, você não pode fazer isso. Quando Deus deu a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele deu para Adão. E depois Ele fez Eva. Assim está em Gênesis 2. Portanto, Eva tomou conhecimento da proibição por meio de quem? De Adão. Certamente foi ele quem falou para ela: olha, Deus falou que nós não podemos comer desta árvore. Portanto, e aí alguns acham que aí esteve o exagero, ele deve ter dito: conhecendo que você é meio intrometidinha, nem olhe para ela. Mas o texto não fala que Deus disse isso, que não era para nem olhar para a árvore. Essa parte é só uma brincadeira. Foi o que Eva disse para a serpente. Deus disse que nós não podemos nem olhar para a árvore. Na verdade, Deus não dissera aquilo. Deus disse: não coma. Mas é claro que se uma coisa é tentadora, é melhor não ficar olhando, né? Se ficar olhando, a tentação vai, evidentemente, aumentar. Quando Eva comeu e Adão comeu também, Deus veio e cobrou de Adão. Deus cobrou dele a responsabilidade. Deus veio falar com ele em primeiro lugar. Deus não foi atrás de Eva. Deus foi atrás de Adão. A decisão não é meia-meia. A decisão não é em conjunto. A decisão, um casamento não é uma democracia. Um casamento não é uma democracia. O casamento é hierarquia. É uma instituição estabelecida dentro de um conceito de autoridade, de sujeição.
E assim, a ideia básica é a mulher submissa ao marido, o marido submisso a Cristo. E segundo a Escritura, é o único modo de um casamento realmente dar certo. Todas as outras tentativas podem funcionar aqui ou ali, por graça, por misericórdia de Deus. Mas o padrão é esse. Esse é o padrão que a Escritura coloca. A comparação é bem clara. Mulher, obedeça ao marido. Assim como a igreja deve obedecer a Cristo. Ou por acaso a igreja tem o direito de falar para Cristo: Cristo, isso aí que o senhor está pedindo para mim, não vou fazer não. Não, isso não. Vejam, Cristo nunca vai pedir alguma coisa errada para a sua igreja. Do mesmo modo, o marido crente nunca vai pedir uma coisa errada para a sua esposa. E se pedir, ela tem o direito de desobedecer. É a única exceção. Mas havendo identificação bíblica, esse é o padrão. Ficou difícil para as mulheres? Ficou. Sim, porque provavelmente seja a coisa mais difícil para o espírito feminino fazer. E cada vez mais o mundo exalta essa questão do feminismo. E por isso também isso é muito difícil dentro da própria igreja. Mas se ficou difícil para as mulheres, calma aí, já vem a parte dos homens. E não será também nada fácil. Porque agora, na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer, então, mulheres, vocês são a igreja, como a igreja deve obedecer a Cristo, mas agora ele fala, maridos, vocês são Cristo. E o que Cristo fez pela igreja é incomparavelmente mais difícil do que qualquer coisa que a igreja possa fazer por Cristo. Por isso mesmo, Paulo continua dizendo assim, maridos, amai vossa mulher. E aqui não é um amor meramente romântico, Aqui é um amor de sacrifício. O amor que Cristo tem pela sua igreja é um amor sacrificial. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando quer dizer se entregou, quer dizer foi crucificado por causa dela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo parece estar aqui repercutindo um pouco as cerimônias de casamento antigas, que duravam até uns 15 dias às vezes. E sempre tinha a primeira parte onde o marido, o noivo, ia até a casa e então acontecia ali o contrato formal. Duas pessoas se casavam, está definido, vamos casar e daqui 15 dias é que vai acontecer isso. Nesse intervalo, pode ser que fosse menor, uma semana, 3 dias, depende da pressa de casar. Nesse intervalo, o que acontecia era que o marido ia lá ajeitar a casa, e a noiva ia se arrumar. Para que ela pudesse comparecer no momento do casamento o mais bela possível. E o marido ia ter que desembolsar uma graninha aí, necessariamente. Porque não é barato comprar roupa bonita, roupa fina, não é barato comprar. Por isso que fazia parte aí, da transação aí do casamento, o marido ajudar. É ele, aqui diz o texto, que deveria vesti-la com belas roupas. Parece até que ele fala aqui de usar uma certa maquiagem, porque diz aqui que ela tinha que se apresentar sem ter nenhuma mancha, nenhuma ruga. Já existia maquiagem naquela época, provavelmente.
Mas claro que Paulo está usando tudo isso daqui como uma metáfora. Porque ele não está tão preocupado com as questões com a aparência física. Ele está muito mais preocupado, sim, com o estado espiritual. Então, se por um lado a mulher deve obediência, sim, integral ao marido, o marido precisa olhar para ela como sua ovelha. Eu sou o pastor que preciso pastorear esta ovelha, que preciso cuidar dela. Porque é assim que Cristo cuida da igreja. E para fazer isso, ele não mede sacrifícios. Ele não mede sacrifícios. Ele faz o que é necessário, a fim de que ela possa estar perfeita no dia do casamento. Essa metáfora se aplica, né, à igreja de Cristo, é claro. Jesus já veio, já firmou o contrato de casamento, já pagou o dote. Foi seu próprio sangue, derramou na cruz, pagou o preço do casamento. Agora ele foi fazer o quê? Preparar a casa. Estou indo preparar lugar para vocês. E a noiva faz o quê? Se embeleza. Fácil a vida da noiva, né? Só se arrumar. O marido é que tem que ir lá, trabalhar. Jesus está trabalhando para produzir. Mas sim, não é fácil, porque se embelezar, no nosso caso, como igreja, significa tirar as manchas. Se livrar das máculas. Então é santificação, é o processo de santificação, que vai durar até que o noivo volte para levar a sua igreja para morar na casa que ele construiu, na casa que ele preparou. Então nós estamos exatamente agora no salão de beleza. Todos nós estamos, como cristãos, no salão de belezas, nos preparando, nos ataviando para o grande casamento. Isso daqui, essa igreja, na verdade, é um grande salão de belezas. Todos os recursos aqui que nós temos são para melhorar a nossa aparência. Melhorar a nossa aparência para o momento em que o noivo vier nos buscar. Porque quando ele vier nos buscar, ele quer nos encontrar maravilhosamente lindos. Mas não é físico. Não é nada físico. Isso é totalmente espiritual. Quer nos encontrar santificados. Então, nesta relação que Paulo agora está aplicando para o casamento, ele está dizendo, esse tem que ser o alvo do casamento. O alvo do casamento tem que ser o mesmo do alvo que Cristo tem para a sua igreja, que a igreja tem para o seu Cristo. Um está trabalhando para o outro. Um está contribuindo para o outro. Ainda assim, a hierarquia não pode ser abalada. Sempre que ela foi, irmãos, na história bíblica, sempre que os papéis foram invertidos, e tudo começou já lá com Adão. Quando Adão deve ter dito para Eva, não podemos fazer isso, é ordem de Deus, mas ela desobedeceu. E ele deixou. E ele simplesmente se acomodou, cruzou os braços e deixou a coisa correr solta. Ao longo de toda a revelação bíblica, nós temos aí os dois grandes pecados do gênero feminino e do gênero masculino. E eu não vou ser polido aqui, ok? Eu vou ser simples e direto como a Bíblia é. Qual é o grande problema do gênero feminino? Se intromete onde não deve. Fala quando devia calar-se. Ultrapassa os limites
que a Escritura estabeleceu. Qual é o grande problema do gênero masculino? Se aquieta e se acovarda. Quando devia ser homem, é frouxo. E por comunidade, ou eu diria, para não criar problema, o homem simplesmente deixa a coisa acontecer. É assim que funciona na sociedade. Boa parte dos homens ficam jogados no sofá assistindo o jogo e mexendo no controle remoto. Enquanto isso, a casa está pegando fogo. E quem corre atrás e se descabela e se desespera para resolver os problemas? A mulher. Faz alguma coisa aí. Estou ocupado. O homem sempre está ocupado demais para assumir a sua responsabilidade dentro de casa. E a mulher nunca está ocupada demais para fazer o que ela acha que deve fazer. E então, a mulher mete os pés pelas mãos e o homem se cala para não ter que fazer o que ele devia fazer. Um dia, Sara estava impaciente. Ela tinha até razão, né, gente? Quase 100 anos já, é nada de vir o filho prometido. Mas Abraão não estava muito, preocupado. Estava lá, levando a vida dele. E Sara está lá. Como é que vamos resolver isso? Cadê? Quem vai herdar tudo vai ser o estrangeiro. Não dá, a gente precisa ter um filho. Não dá. Cadê o filho? Deus falou que vinha, mas cadê? Mas Sara fala, Abraão, tive uma ideia. Por que você não pega uma das escravas nossas aqui? E, com a minha autorização, você tem um filho com ela. E eu assumo como se fosse meu, nosso. E assim a gente resolve esse problema de não ter descendência, de não ter filho. O que Abraão disse? Não me parece uma má ideia. Até que você tem boas ideias de vez em quando. Você percebe? Não era papel de Sara ir tentar resolver o problema. O papel dela era esperar. Por sua vez, não era papel de Abraão aceitar e se submeter por interesses o que Sara propôs. O papel era dizer, você está maluca? Não foi assim que Deus disse que ia ser. Deus disse que você ia ser a mãe. Então nós vamos esperar e acreditar que Deus vai cumprir a sua palavra. Mas é sempre assim. O lado feminino extrapola, se mete onde não deve, faz o que não deve, fala o que não deve. O lado masculino recua. E por covardia ou por frouxidão, deixa acontecer. Deixa a coisa pegar fogo, deixa rolar. O que será que Adão pensou quando ele estava lá vendo Eva conversando com a serpente? Sim, porque aparentemente ele estava ali. Ou estaria onde? Estava pescando? Onde que estava Adão naquele momento? O texto não diz que ele voltou de algum lugar e aí chegou e disse, meu Deus, o que você fez, Eva? Não diz isso. O texto diz que após Eva pegar do fruto e comer, ela deu ao marido. Ela não mandou por Sedex. Ela deu ao marido. Ela não disse, alguém leve lá no barco que o Adão está pescando, leva lá para ele comer. Deu ao marido e ele comeu, então ele estava ali. Fico pensando, o que
que será que ele ficou pensando enquanto viu aquele papo todo, aquela conversa toda? É assim que Deus disse. Não foi assim não. Mas espera aí. E não tem um pio dele na conversa. Não tem um pio dele na conversa. Por isso que antigamente eu brincava e dizia, Adão é o caladão. Esse é fraco. Ou é o paradão. Quanto a Eva, não me arrisco a atribuir algum epíteto. Mas, evidentemente, ela é a intrometida. E se nós quisermos ser, família como Deus deseja, nós precisamos ter coragem de abandonar esses valores mundanos. E de reassumirmos os valores bíblicos. Porque este é o único modo, realmente, de um casamento ser abençoado por Deus. Porque assim, neste padrão, este casamento agrada a Deus. E se agrada a Deus, isso é a coisa mais importante. É assim que Deus quer ser agradado. A gente leu na liturgia sobre Colossenses, que narra a mesma coisa aqui, mas lá no final da história, depois de falar de todas as classes, as esposas com os maridos com as esposas, os pais com os filhos com os pais, os servos com os patrões com os servos, ele diz, tudo isso para a glória de Deus. Fazei tudo isso não para os homens. Então, quando a mulher obedece, a mulher cristã, obedece e teme ao seu marido, e a palavra que aparece aqui no final, no versículo 33, é exatamente esta palavra, fala assim, olha, não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite, a palavra grega é teme, temor mesmo. É a palavra usada para Deus, temei ao Senhor. Claro, não é medo puramente, não é que ela tem que ter medo, é respeito. Mas ainda assim a palavra é temer, de temor, aquilo que se deve a Deus, não é adorar, não é adoração, não é idolatrar. A mulher não deve idolatrar o marido. E também o marido não deve idolatrar a mulher. Mas amar e temer são os termos aqui que o apóstolo Paulo utiliza. E quando isso acontece, Deus é exaltado, Deus é glorificado com essas atitudes. E, portanto, assim Deus olha para essa casa, para essa família e diz, me agrado do que está aí. Então a mulher não faz isso para o marido por causa dele. Porque toda esposa sabe o quanto o marido é falho. Toda esposa sabe. Aliás, ninguém sabe mais. E por sua vez também todo marido sabe quantas rugas, que é o texto aqui que está usando, a esposa tem. Mas cada um está prestando um serviço espiritual para Deus. Assim, quando a mulher teme, respeita e obedece em tudo ao seu marido, exceto naquelas coisas que ferem a palavra. E o marido ama, cuida, trabalha e se sacrifica pela esposa. Ambos têm um padrão maior, que não é o padrão do mundo, que não é o padrão deles mesmos, que é o padrão celeste, o padrão celestial, o padrão divino. Evidentemente, nada disso é fácil. Nem o que se pede da mulher, muito menos o que se pede do homem aqui é fácil. Porque, como eu disse, ambas as coisas vão contra a idolatria do coração de cada um. O centro da idolatria do coração de cada um. E por isso é tão difícil, tanto para a mulher deixar de ser intrometida,
quanto é difícil para o marido deixar de ser acomodado. Mas eles precisam fazer isso à luz das Escrituras. E com o auxílio do Espírito Santo. Porque também, se não for pelo auxílio do Espírito Santo, será outro fracasso. Será outra tentativa frustrada. Só se o Espírito de Deus der essas condições e esses recursos. Mas aí que está a boa notícia. É para isso que o Espírito está aqui. Para nos capacitar a desenvolver essas posturas, por mais que elas venham de encontro com o que nós somos. Lembrando que é uma grande bênção o casamento, mas não é para todos necessariamente. E é para aqueles que Deus de fato capacita, e então tem que ser de acordo com o padrão que Ele estabeleceu. Qualquer coisa fora do padrão que Ele estabeleceu é por nossa conta e risco. E aí sim, aí as estatísticas revelam muita coisa. O fato de ser uma instituição tão falida. Não só no mundo, mas também na igreja. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, sim, para que o povo do Senhor entenda seus papéis. Não troque de papel. Entenda seus papéis e siga cada um no seu papel até o último dia. O casamento não é uma disputa para saber quem tem razão, para saber quem é mais forte. Casamento é uma união de corpo e cabeça. De corpo e cabeça. Corpo é corpo, cabeça é cabeça. Sem virar de cabeça para baixo. Porque através dessa união, o Senhor exemplifica a coisa mais gloriosa que Ele já fez. Que é justamente a relação entre Cristo e a igreja. Na eternidade não vai haver casamento, assim como nós temos hoje. Não vai haver casamento lá. Porque o casamento já terá cumprido esse papel que lhe foi dado. Mas haverá casamento. Aquele casamento projetado e preparado de Deus com o seu povo. É por isso que, quando vem a descrição do mundo vindouro, em Apocalipse 21, a primeira descrição é de um casamento. Eis o noivo, veio buscar a sua noiva, e vão morar juntos na mesma casa, para todo sempre. Então, também, o casamento aqui nos prepara para aquele casamento lá. O melhor e maior de todos. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, nos fortaleça, quebre as barreiras dos nossos corações e nos ajude a praticar a palavra dele, hoje e sempre.